a luta dos colonos vênetos contra os revolucionários franceses, ou franceses e italianos, enfim, naquela época, antes dos nossos imigrantes chegarem aqui. Eu deixo claro que eu chamo colono, mas, enfim, colonos é um termo que fica um pouco mais apropriado para nós aqui, como imigrantes, porque de fato vieram colonizar, enquanto na realidade europeia o mais adequado seria chamá-los de camponeses. Porém, eu não gosto tanto da palavra camponês, ok? Enfim, é uma palavra que deve ser usada, mas como o nosso termo mais familiar aqui da nossa região são colonos, eu já deixo claro aqui que eu chamo então de colonos, mas eu sei que se aplica mais à nossa realidade. Mas o vídeo vai se falar, né, na realidade que os nossos colonos viveram nesse período aqui da queda da Sereníssima, até um pouco antes, né, da sua emigração, porque é um período que na verdade, pouco se falou aqui e pouco as pessoas falam, e também um aspecto muito interessante dessa luta dos propriamente os nossos colonos, contra essa revolução que os franceses patrocinaram, e claro, muitos aí na Península Italiana, muitos de uma elite ascendente, digamos assim, aquelas pessoas que pertenciam a uma certa elite que não era assim os aristocráticos, né, a aristocracia poderosa e milenar, porém era uma elite ali formada de pessoas, médicos, enfim, advogados que queriam ascender ao poder da Itália e efetivamente depois ascenderam, né? Eles queriam o lugar daqueles que eram, digamos, por direito assim monárquico, e então eles se aliaram bastante aos franceses, à Revolução, para conseguir isso. A bibliografia, vou deixar, na verdade, as referências aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Para eu não ficar aqui comentando toda hora a referência no vídeo, eu acho meio chato, eu travanco o vídeo. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bem, o poder secular, digamos assim, o poder dos séculos da Torre de São Marcos, não sei se vocês sabem, mas o poder da Sereníssima República de Veneza sempre era manifestado fisicamente nos locais com a Torre de São Marcos. Em todo local que vocês forem lá no Vêneto, vocês vão ver que tem uma Torre do Leão, né, do São Marcos, e isso se refletia também em muitos lugares que a Sereníssima República de Veneza conquistava. E, efetivamente, muitos deles, ainda hoje, se a gente for, né, lá na Dalmácia, enfim, esses locais, vocês podem até encontrar talvez alguma torre aí que pertencia à Sereníssima República de Veneza, então essa era a marca do domínio da Sereníssima. Então, esse poder de séculos da Torre de São Marcos detinha em diversas províncias do norte, como a gente sabe lá do norte italiano, da Península Italiana, né? Foi, querendo ou não, solapado aí por Napoleão. Napoleão, um grande causador aí da queda, da decadência dos vênetos. Quando, né, claro, da invasão da Laguna Veneziana, Napoleão invade a Laguna lá veneziana com as suas tropas francesas no ano de 1797. Na verdade, eles começam essa invasão do Vêneto em 96 e aí finaliza isso em 97. A queda da Sereníssima República de Veneza traz efetivamente um vazio de poder naquela região. Então, um não saber como serão conduzidas as províncias, que até então não eram províncias, carregavam um outro status na Sereníssima República de Veneza, a gente já vai ver aqui, ou quais seriam, né, os novos rumos políticos e sociais. Então houve sim uma grande crise, digamos, social, mas administrativa do local também. A República de Veneza estava então morta a partir desse momento, mas só que uma nova organização era incerta, né? E o futuro se apresentava como uma cortina de dúvida e confusão. A população efetivamente não carregava mais muita esperança, tá bom? Então, de outra parte, o cotidiano passa por um processo de transformação frente a novos movimentos sociais e muitos deles minoritários e silenciados pela elite. A gente consegue ver que existiam muitos movimentos ali de revolta contra aquilo que estava acontecendo, movimentos, claro, que não eram pertencentes da elite, muitos desses, a grande maioria, eram dos nossos colonos, porém, sempre abafados por essa elite crescente, essa elite que estava querendo ocupar o poder, o espaço vazio que eles haviam deixado, porque não era mais aquela aristocracia vêneta, né? Aquela aristocracia, ou
fugiu, foi embora para não ser morta, ou foi morta, né? Muitos foram mortos, ou expulsos também. A rigor tem-se um acirramento no processo de desconstrução de relações socioculturais secularmente elaborados no entorno da cidade de Veneza. Aquilo que eu já falei para vocês várias vezes aqui, a partir desse momento do desmonte da Sereníssima República de Veneza, a cidade de Veneza, a capital do Vêneto, por onde se começa, né, o poder dos vênetos, ela começa a sofrer ataques aí e é desmontada até chegar ao período que nós vemos hoje, que é praticamente um fantasma ali que recebe turista, né? Então, os lugares de reconhecimento da população, as vinculações hierárquicas, as significações que criavam sentido para a própria continuidade do viver, tornam-se elementos do passado e vinculam-se à dor da perda, criando uma nostalgia das cores, dos odores, das instituições do passado glorioso da República Vêneta. Isso daqui tudo eu não estou falando de hoje. Sim, nós temos resquícios dessas coisas hoje, mas eu estou falando de logo após, né, o desmonte da Sereníssima República de Veneza, portanto, estou me referindo aos nossos colonos, se não aqueles que efetivamente emigraram, aos pais deles, então, né? Porque muitos foram aqueles que viram, enfim, o desmonte da Sereníssima, eram pessoas novas ou até crianças nesse período aqui, mas muitos já eram pessoas velhas e que então não foram eles que emigraram, às vezes foram seus filhos e tal, né? Ou também muitas pessoas velhas vieram para cá. O apoio da França produz inúmeras manifestações públicas de grupos que buscam ascender ao poder, que é aquilo que eu estava mencionando para vocês. Porém, traz, né, querendo ou não, a ruptura da tradição e a desestruturação de laços que significavam a vida, principalmente para o camponês, para o colono, né? Isso se pode perceber pelo esforço simbólico dos defensores da nova república, através da mídia, é óbvio, né, de jornais, principalmente naquela época, discursos de assembleia, comícios, festas, espetáculos teatrais e imagens pictóricas, bem como os tableaux vivants em torno dessa busca pela liberdade, né, que então eles enfatizavam. Todos buscando, é claro, construir novas representações do social e construir novas percepções hierárquicas. E na fala desses grupos descontentes, isso é, aqueles que estavam promovendo a revolução dos franceses ali na Itália, e claro, entra nisso essas elites emergentes, a proteção exercida pela República de Veneza sobre seus protetorados não era aceita pacificamente por todas as elites locais, diziam eles, né? Então, o que acontece é que não existiam províncias, essas que são hoje em dia províncias, que nós chamamos de províncias, elas eram chamadas pela República de Veneza de protetorados. Então, essa palavra província não era empregada no tempo da Sereníssima República de Veneza. Por exemplo, Treviso, Vicenza, Pádua, Verona, todas essas que hoje são, enfim, províncias, né, do Vêneto, elas eram chamadas de protetorados da Sereníssima República de Veneza. Pois bem, para eles, o governo da dominante, que era conhecida também assim a Sereníssima, não sei se vocês sabiam, também chamavam ela de dominante. O governo da dominante era uma tirania, né, para essas elites emergentes aqui, cujas tropas francesas vinham destruir. É claro que eles sabiam que não era, né? Isso é muito óbvio, isso aqui era narrativa, foi uma narrativa construída em prol, obviamente, da revolução, para que eles então assumissem o trono do qual eles não tinham essa posse até então, do qual um trono que era geralmente de famílias, né, de famílias nobres ali e influentes, que ascendiam às custas de muitas coisas, por exemplo, guerras, enfim, esse modo empresarial que às vezes a Sereníssima também tinha, porque existia a família Vendramin, por exemplo, que era uma família que ascendeu à nobreza fazendo sabão, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, eles agrupavam ali o vilarejo em torno daquela empresa e ia crescendo, crescendo, crescendo. Quando viu, fez uma cidade, eles contratavam ali a cidade inteira para trabalhar e, querendo ou não, eles cuidavam da cidade inteira, então ascendiam à nobreza, porque eram, de certa forma, senhores daquela cidade, né? Porém,
essa é uma elite emergente que não se dava ao trabalho, né? Pelo menos não era tão empreendedora nesse aspecto aqui. Um militante da Revolução, e aí o texto dizia, né, escrever a Revolução entre aspas, né? Um militante da Revolução deixou um escrito do dia 25 de abril de 1797, no Giornale degli Amici della Libertà Italiana. É sempre assim, né? O jornal dos amigos da liberdade italiana. Amici della Libertà Italiana, onde descreve a chegada da sua querida libertação revolucionária francesa na Mântua, que até então era vêneta. Mântua pertencia ao Vêneto. Então, olha só o que o militante, né, da Revolução Francesa, ali nas terras, principalmente do Vêneto, o que ele diz da invasão, né, da liberação, que eles chamavam, para não chamar de invasão, né, da liberação quando essas tropas adentraram Mantua. Ele fala: fria e insensível, parece nem se dar conta da sua feliz revolução. Eu não sei qual destino terá a minha Mantua em sua fatal ignorância. Então é uma coisa ridícula, né? É uma coisa absolutamente ridícula. O cara, obviamente, era amigo, né, dessa revolução, ele tinha seus interesses ali, e ele ficou totalmente abalado e chocado porque a população totalmente composta por colonos, ou seja, agricultores, camponeses, eles não tinham nenhum prestígio por esses estrangeiros aqui, é óbvio que não teriam. E a gente vai ver um pouquinho mais pra frente por quê também, né? A decepção do militante, esse daqui, nosso querido, da Revolução, entre aspas, promovida pelos franceses, é emblemática na compreensão desse efeito de estranhamento das populações para com o invasor. Não teria como ser diferente, até me parece estúpido que ele tenha se apavorado, né? Pela tradição presente no imaginário social, construiu-se uma situação de normalidade nas relações estabelecidas entre a Sereníssima República de Veneza e seus súditos. Súditos, sim, por quê? República de Veneza era uma monarquia aristocrática, né? A qual, especialmente no mundo rural, criou raízes. Muitas pessoas, às vezes, cometem esse erro, achando, não, mas a Sereníssima era uma coisa lá de Veneza, né? A cidade era a Sereníssima. Não, vocês estão enganados. A Sereníssima também controlava e dominava todos os outros lugares, inclusive o campo, e existia, sim, depois de tantos séculos, criou-se ali uma relação muito forte desse contato entre a Sereníssima e o mundo rural. Principalmente para as populações que viviam distantes de um mundo urbano, que eram os nossos, e eram pouco afeitas à política, a mudança não representara algo positivo, pois indicava a perda de certezas já estabelecidas e de uma realidade já conhecida. Esse momento de instabilidade, marcado pela chegada dos franceses e pela desestruturação político-social da antiga dominante, lê-se aqui a Sereníssima, cria uma sensação de insegurança. Perde-se a compreensão do mundo vivido, pois os códigos não são mais reconhecidos em um processo de incessante transformação. Então pensem a cabeça dessas pessoas que viveram séculos e séculos com a sua cultura, né, atrelados àquilo que eles conheciam, então começam a chegar um monte desses estrangeiros aqui querendo pulverizar as suas ideias, enfim, que nunca tinham sido ouvidas e eram absolutamente ridículas e contrárias a tudo que essas pessoas acreditavam.